E agora nós entramos no assunto sobre as fianças que são pagas. Esse dinheiro que dá o direito da pessoa que está sendo acusada responder em liberdade, vai para onde? Qual o fim da fiança? Quem fica com esse dinheiro? Tem uma conta da justiça e depois que o caso é transitado, é julgado, o que acontece? Esse dinheiro, se o suspeito for inocentado, volta para o suspeito, esse dinheiro pode ir para a vítima? A nossa equipe foi em busca dessas respostas e pegamos 2 casos, entre eles o caso que envolve o Jefferson Rodrigo de Souza Bueno, motorista do Camaro, que agora saiu nessa semana uma notícia que ele será levado a júri popular. E ele está preso por receptação qualificada de uma carga roubada que os policiais lá no Rio Grande do Sul encontraram e o Jefferson estava nesse caso. E agora ele deve responder então em júri popular ao atropelamento que tirou a vida da esposa do Nilandres e ainda acertou uma outra pessoa. A reportagem você confere comigo aqui no nosso Cidade Alerta e depois a participação do nosso Pedro Queiroz também abrindo mais o debate sobre esse assunto. Põe no Cidade. Jussara Fátima Villanova, uma auxiliar de administração que nas horas vagas também vendia cosméticos para aumentar um pouco a renda da família. Mãe de 4 filhos, ela e o marido se viram obrigados a mudar a sua rotina após um atropelamento no dia 11 de agosto desse ano. Jussara teve que amputar a perna esquerda e carrega platina e parafusos na outra perna, que teve 3 fraturas após o acidente. O responsável pelo atropelamento, Kleber Tadeu Rosa, chegou a ser preso em flagrante, mesmo tendo se recusado a fazer o teste do bafômetro. Conquistou o direito de responder em liberdade após pagar uma fiança de R$19 mil. Dinheiro que, se viesse para as mãos de Jussara, poderia auxiliar a vítima em um momento de adaptação. Mudanças que foram necessárias ser feitas na residência, como mostrou a reportagem de Dani Lando. Esse local, segundo a família, seria a área de festas, um sonho antigo, mas precisou ser modificado para abrigar, olha só, uma cama de casal. E é aqui onde a Jussara dorme. O banheiro da área de festas hoje virou um banheiro adaptado, mas nem tudo está perfeito. O chuveiro, por exemplo, ficou para o lado de fora e é aqui onde ela toma banho. E hoje a gente adaptou como a gente pôde, né? Na nossa antiga garagem. Eu espero voltar na ativa da minha vida como eu tinha antes. Nilandres Lodi viveu algo parecido. Embora para esse comerciante, o dano provocado após um atropelamento no dia 1º do ano de 2017 foi irreparável. Além de perder as pernas, Nilandres também perdeu a esposa, Cristina Flores, vítima do mesmo acidente. O casal e mais um amigo estavam retornando da festa da virada de 1º de ano para casa, quando estavam na calçada, em frente à loja de som automotivo de Nilandres, foram atropelados por um Chevrolet Camaro. O veículo era conduzido por Jefferson Bueno. Além de Nilandres e Cristina, um amigo do casal também foi atingido. Ele sofreu um traumatismo craniano, mas se recuperou bem. O empresário do Rio Grande do Sul, Jefferson Rodrigo de Souza Bueno, na época fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Após pagar uma fiança de R$65 mil, Jefferson pôde aguardar o julgamento em liberdade. Responde pelo crime de homicídio doloso triplamente qualificado, 3 tentativas de homicídio e omissão de socorro. Um ano após o acidente, em janeiro de 2008, Jefferson Bueno foi preso pela suspeita de furtar energia elétrica
onde era gerente de uma fábrica de fivelas na cidade de Araricá, Rio Grande do Sul. Logo foi solto e depois, no mês de abril, foi preso novamente. Dessa vez pela acusação de receptação qualificada. De acordo com a Polícia Civil, a carga de metal recuperada foi avaliada em R$150 mil. Como o caso do acidente ainda não foi concluído pela Justiça, o dinheiro da fiança pago por Jefferson Bueno continua depositado em uma conta da Justiça e deverá ser usado parte dele para quitar os custos do processo. Já Nilandres precisou da ajuda de amigos, familiares e conhecidos. Uma campanha pela internet arrecadou dinheiro para a aquisição das próteses de Nilandres, algo em torno de R$60 mil. Mas quem imaginou que somente a aquisição das próteses já resolveria o problema de locomoção de Nilandres, não foi bem assim. A atual manutenção do equipamento também tem um custo elevado, que por enquanto Nilandres ainda não conseguiu manter. Com o passar do tempo, meu coto foi murchando, ele vai afinando. Tá? Essa manutenção que eu falo são só dos encaixes. Esses encaixes, cada vez que eu tenho que mexer neles, para mim custa bastante dinheiro. Cada vez que eu vou mexer, eles custam em torno de R$18 mil, só para fazer 2 encaixes. Então você imagina, se a cada 3 meses eu ficar fazendo encaixe, quanto que isso vai me custar no ano? Até minhas pernas pararem de murchar, vamos dizer assim, de voltarem ao normal. Com um filho de 8 anos para sustentar, Nilandres retornou ao norte da ilha, onde novamente abriu a sua loja de som automotivo e em breve deverá estar atendendo em novo endereço. Vai para uma área maior para melhor atender os clientes. Hoje eu posso dizer que nós estamos trabalhando em 7 pessoas já na loja, o espaço ficou pequeno e nós vamos mudar já na próxima semana para uma loja nova, onde tem 320 metros quadrados. Vamos oferecer bem mais serviços aos clientes para conseguir atender toda essa clientela. Vítimas como Nilandres e Jussara precisaram por conta própria superar os novos desafios que a vida proporcionou sem as pernas. Adaptações que no momento que mais precisaram poderiam ao menos ter sido beneficiados pelo dinheiro das fianças pagas pelos responsáveis em provocar os acidentes. Algo que, como explica o juiz da 4ª Vara Criminal de Florianópolis, é possível quando o processo for finalizado. Ela sendo fixada, ela serve primeiro para vincular o réu ao processo no seguinte sentido: se ele não vier aos atos do processo, aquele dinheiro acaba sendo perdido, ele perde esse dinheiro. Por outro, se o réu for absolvido, ao final esse dinheiro da fiança é devolvido a ele, né? Mas por outro, a fiança serve também justo para, em sendo condenado, já ter-se o encaminhamento, a destinação dos valores daí para, seja pagamento da multa criminal, mas a principal, eu diria, a reparação do dano à vítima. A fiança paga por uma pessoa acusada criminalmente, de acordo com o Código de Processo Penal, é uma espécie de caução que serve para eventual pagamento de multa, de despesas processuais e de indenizações no caso de sua condenação. Mas esse dinheiro, caso o réu seja absolvido, pode ser devolvido ao mesmo com as correções monetárias. O dinheiro fica depositado em juízo e depois é encaminhado à vítima, sim, diretamente pela justiça. Ela é intimada para dar os dados, né, ou ganha um alvará para poder sacar esse dinheiro. Demora muitas vezes, pode demorar 2 anos, etc. Quem define o valor da fiança é a autoridade, seja policial ou juiz. Ainda de acordo com o Dr. Rafael, em vários casos onde ele autuou, as vítimas foram beneficiadas com o dinheiro pago por fianças. Não é raro não haver esse condicionamento da liberdade provisória ao pagamento da fiança, e aí como o réu quer ser solto, ali a família se agiliza, acaba aparecendo dinheiro, esse dinheiro fica depositado em juízo e
depois é encaminhado à vítima, sim, diretamente pela justiça. E o nosso consultor jurídico do Cidade Alerta, Pedro Queiroz, boa noite. Boa noite, Ana, tudo Já bem? está aqui com a gente justamente para debater um pouco mais esse assunto. Usando esse exemplo aqui do Jefferson Bueno do Camaro. Porque aqui teve a fiança, mas depois ele foi preso outras 2 vezes. Furto de energia elétrica, preso e liberado. E 3 meses depois ele caiu numa carga, receptação de produto roubado. Nesse caso, ele dificilmente vai receber a fiança, ou como isso é um outro processo, ainda há essa possibilidade dele recuperar o valor pago? Evidentemente que são processos distintos, as fianças são arbitradas para cada um dos processos. Ele não vai receber nada em caso de condenação. E é claro que tem que ficar claro que se a pessoa for absolvida e pagou a fiança, vai receber, mesmo em caso de quebra da fiança, porque nós temos a absolvição da pessoa, né? Então não há nenhuma repercussão penal. A utilização da fiança para o ressarcimento do dano causado à vítima, o ressarcimento do dano é uma das penas acessórias de toda a condenação penal. Então, por isso que eu sempre digo, é bom que a sociedade saiba, até 4 anos de pena, quem fixa é diretamente a autoridade policial, o delegado de polícia. Ele vai arbitrar essa fiança. Com muito mais cautela faz o judiciário quando a pena é acima de 4 anos. Então, nesses casos, o magistrado vai verificar a proporção do dano causado, né, a possibilidade de pagamento do ofensor. E eu sempre digo, muito mais importante olhar a questão do dano causado, né, para que as pessoas não tenham o sentimento que tem hoje na sociedade de impunidade. Eu bato muito na tecla de que as fianças devem ser muito pesadas, principalmente para crimes como esse cometido pelo rapaz da reportagem, que é crime de dirigir e matar alcoolizado ou com outro uso de entorpecente ao volante. Que a pena está em quantos anos? Agora 5 a 8 quando é culposo, né? Se houver a intenção de matar ou a configuração do dolo eventual, vai como homicídio qualificado, como é o caso desse rapaz. Então, já não há mais autoridade policial delegado arbitrando o preço da fiança, porque já passa de 4, vai para o juiz? Não, nesse caso já não deve haver mais, ou já foi fixado, porque a fiança é fixada no momento do flagrante, né? Não havendo flagrante, raras as vezes vai ser fixado a fiança. Então, nesse caso, já deve ser fixado e paga a fiança respectiva. Agora, Pedro Queiroz, e para a vítima, o dano, reparo que você mencionou, isso só pode acontecer realmente quando transitado, julgado no final do processo, o que dificilmente a vítima vai receber no começo, quando ela mais precisa, né? Não necessariamente, Zanotto. Pode ser no começo? Porque nós estamos falando aqui do valor que eventualmente foi fixado a título de fiança, que vai primeiro pagar as custas do processo e o saldo remanescente, havendo dano, vai para a vítima. Não havendo dano, pode até voltar o saldo remanescente para o próprio ofensor. Vai pagar as multas, os dias multa da condenação, vai pagar toda a custa do processo e, havendo alguma lesão patrimonial ou moral, vai pagar a vítima. Mas a vítima pode e deve entrar com a ação de responsabilidade civil, que é independente da criminal. Né? E, inclusive, havendo a condenação no crime, não se discute o mérito, aí sim, na esfera civil, se há a responsabilidade ou não de indenizar. Aí só vai se discutir quanto indenizar. Então, para além da fiança, todo cidadão pode e deve procurar o Poder Judiciário, na esfera civil, para buscar o mais rápido possível, inclusive com medidas cautelares, com arresto e bloqueio de bens. É o que o Nilandes pode fazer, porque o Jefferson Bueno ainda vai a júri popular, não encerrou. Pode e deveria fazer, né? Ele deveria fazer uma ação já na esfera civil, principalmente, no nosso entendimento, justamente por esse antecedente, há os pressupostos, inclusive, para conseguir uma medida cautelar, né, prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, que pode fazer o arresto, o bloqueio de bens, antecipadamente, até mesmo a condenação.